dia sobre o que a gente achou para o primeiro quadrimestre. E aí, então eu ainda não sei exatamente como que vai ser isso, mas a gente fez na semana passada uma visita ao Tribunal de Contas do Estado e a gente chegou com os dados lá e viu que assim, o Tribunal de Contas, a área que avalia e que faz a fiscalização da Prefeitura, eles não tinham dados muito mais apurados ou mais detalhados do que a gente tem aqui não, em termos de análise. É porque isso não me parece uma prática, entendeu? Eu acho que isso vai ser uma coisa que vai inovar a certamente não é uma fiscalização. prática. Mas eu até fazer um comentário. Bernardo, eu acho que vai inovar, mas eu acho também que vai trazer com o tempo um pouco mais de cuidado da fazenda e do planejamento na hora de propor a EDO, porque você vai ter algumas coisas muito estranhas. A Laura deu o exemplo do quadro anterior, mas agora que eles estão comparados, fica mais fácil a gente ver. A questão das câmeras, na hora que você vai lá no ampliação do vídeo monitoramento, então você tem lá 10% executado e 0% do financeiro. Assim, isso é inexplicável, não tem explicação possível para um negócio desse. Você fala, não, mas é porque é a primeira compra, então o empenho não foi feito, vai ser pago depois. Gente, por exemplo, não tinham comprado nenhuma câmera antes, porque desse descasamento de informação é difícil até de tirar resultado útil. Então, a ideia, na verdade, é a gente trazer essas desconformidades para a lupa e aí fazer a operacional, é isso que a Laura vai falar, no que não está batendo ou no que nos parece muito relevante. Porque a gente não tem corpo, braço, perna para fazer a operacional em tudo. Então, como escolher o que operacionalmente nós vamos fiscalizar? Está aí. O que precisa ser fiscalizado, essas coisas que nem da tabela eles estão conseguindo manter coerência. Fala, Matheus, eu gostaria de falar um pouquinho desses relatórios da Prefeitura. Você não imagina o problema que é isso aí. Na realidade, esses relatórios, eles são completamente maquiados para satisfazer a estatística. Entendeu? A estatística. Eles são maquiados realmente. Então, assim, por isso que vocês estão encontrando... Mal maquiados, né? Assim, maquiados, muito mal maquiados. Eu vou falar pelo seguinte, esses PPAGs, eles não são feitos pelos servidores. Então, quem faz são pessoas comissionadas que bolam metas, bolam coisas maravilhosas para se fazer, mas não falam para quem põe a mão na massa como é que faz. Então, chega ao final do ano, aquelas metas não foram cumpridas, mas na hora de fazer o relatório... No relatório elas foram. Você entendeu? Essas capacitações aí, esses cursos de capacitação, vocês precisam ver o que eles qualificam como capacitação. Vocês não fazem ideia do que eles falam ali, qualquer, sabe, coisa... O pessoal ali da educação... Você tem ideia, tá? Você faz a conta, olha, R$ 7.400 para capacitar 2.000 pessoas, é R$ 3,50 por pessoa por capacitação. Você imagina o que estão fazendo. Não sabe o que é qualidade. Sabe? A capacitação é para treinar e não é isso que é colocado no relatório. Então, eu vou te falar uma coisa, o problema é muito, mas muito pior do que você está imaginando. Depois porque eu que sou errado. Isso aí é uma viagem pura. Não condiz com a realidade de nenhum setor. Mas eu acho que a realidade, muito pior do que eu imagino, eu acho difícil, Dário, porque eu tenho uma imaginação meio fértil. Mas eu concordo perfeitamente. É o que eu falo a dizer, a R$ 3,50 por capacitação, você imagina o que eles estão capacitando a guarda para fazer. Eu só gostaria de levantar aqui uma possibilidade, talvez, que o Matheus já conhece a militância que a gente tem, e muitas vezes pode estar acontecendo também, aproveitar um programa que não é da Prefeitura, que é do Estado, e eles estão julgando esses dados, esses números, obtidos por um programa que é do Estado. No sábado agora aconteceu uma feira lá do Prevenção à Criminalidade, que era do Estado. Já começa a fiscalização, então. Então essas informações têm que ser levantadas porque eu sou capacitador de um projeto da Prefeitura e eu ministrei capacitação para o pessoal do Estado. A mesma verba vai atender a dois... mas não vai. A questão é assim, aí ela parece que está multiplicando. Mas não é, porque eu fui voluntário. Eu fui voluntário.
Laura, eu acho que vai falar do operacional, senão nós vamos ficar muito ansiosos. Bom, mas então a ideia da auditoria operacional é justamente essa, é a gente não só avaliar os relatórios e as informações que são disponibilizadas pela prefeitura, mas e verificar com os nossos olhos e avaliar se o cidadão que tem que ser beneficiado pela política pública, ou que deveria estar recebendo melhores condições, qualidade de vida pela saúde, segurança, educação, está de fato recebendo isso daí. Então a gente vai começar nesse projeto piloto pela segurança. Bom, então qual é a nossa metodologia? Essa foi uma primeira análise, só para mostrar para vocês um pouco do nosso desafio aí com a segurança pública e os dados disponibilizados. Mas a gente vai começar com o diagnóstico. O diagnóstico, então, ele parte de um mapa de produtos e metas. Esse mapa de produtos e metas a gente já começou a fazer, porque a gente tem essas metas que foram definidas pela própria prefeitura via PPAG. Lembrando que o nosso recorte temporal aqui é até o final de 2017, então a gente vai estar fazendo essa fiscalização até o final desse ano, até para usar isso como um piloto, aprendizados e para a gente aprimorar ainda mais. E no ano que vem, quando começa a valer o próximo PPAG, que são as diretrizes e as metas para o próximo quadriênio, a gente já vai estar com um processo de fiscalização mais redondinho. Então, esses produtos e metas vão fazer parte do nosso diagnóstico, a gente já começou. A análise RES e de stakeholder, que na verdade isso vai ser feito através de estudos, pesquisas e visitas também nos órgãos públicos para a gente avaliar o que é a RES. Quem é o responsável por aquela atividade, quem que é o executante, quem que é responsável, quem que é consultado nessas ações, quem que é informado, entender como é que funciona em relação a cada um daqueles programas e subações que a gente considerou mais crítico em termos de execução pelos faróis, como que eles acontecem dentro do executivo e até chegar na ponta, até chegar na população. E os stakeholders, então, também são todas essas partes interessadas, não só dentro do executivo, mas que estiver relacionado com essa temática da segurança pública que foi importante para a fiscalização. E aí a gente parte para a auditoria de conformidade, que foi isso que eu mostrei para vocês aqui agora. A gente não pôde evoluir demais na análise pela falta de dados, mas a ideia é a gente conseguir esses dados com a prefeitura. E aí a gente vai fazer a análise, então, da execução orçamentária e da execução de metas físicas dos relatórios, que a gente tem disponíveis na internet. O terceiro passo é a auditoria operacional, e aí é onde a gente parte para campo para avaliar se realmente está gerando o resultado. A partir daqueles faróis, o que a gente identificar que foi mais crítico, a gente vai fazer pedidos de informação, porque às vezes pode ser uma questão de cronograma, como eu disse. Nesse caso não foi executado ainda porque a licitação vai ocorrer no segundo semestre. Se o pedido de informação não resolver, ou se restar dúvida, a gente vai fazer as visitas técnicas, eventualmente audiências públicas também para ouvir os interessados. A parte estratégica da gente estar também fiscalizando segurança pública e ela ser uma temática da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, que a gente tem os instrumentos da comissão que permitem a gente convocar, por exemplo, autoridades para fazer pedidos de informação, caso essas respostas não venham no prazo que a gente precisava. Então, a gente tem uma série de instrumentos legislativos que possibilitam, através da comissão, a gente conseguir fazer essa fiscalização de forma mais efetiva. Os resultados, então, vão ser apresentados através de relatórios quadrimestrais. A gente até gostaria que a periodicidade fosse menor, mas hoje em dia a Prefeitura disponibiliza os relatórios a cada quadrimestre. A nossa tentativa é conseguir relatórios numa periodicidade menor, até porque a análise que a gente está fazendo em termos de dados, ela está bem automatizada, então se a gente tiver os dados mensais, a gente consegue fazer uma avaliação rápida do que está acontecendo em termos de evolução. O problema é que a gente não tem os dados, então eles chegam a cada quadrimestre. E no final do ano, a gente vai fazer, na verdade, a gente não vai conseguir fazer no final do ano de 2017, porque o relatório é quadrimestral, mas ele só é divulgado, os dados só são divulgados um mês depois do fechamento do quadrimestre. Então, no início do ano que vem, provavelmente, a gente vai fazer um relatório final de 2017, dar ampla divulgação para isso, seja via os instrumentos de internet, redes sociais, pelas reuniões abertas de mandato. E, além dos resultados, que a gente quer fazer uma fiscalização, até que está lá como uma das missões do mandato, que é
a participação das pessoas em propor soluções e a gente ter essa visão da Smart City, né, que a gente tem uma cidade inteligente, onde as pessoas que querem contribuir para uma melhoria, ela ocorra de fato, a gente propõe não só mostrar os resultados, mas algumas providências para poder melhorar o cenário que a gente vê hoje. Então, o primeiro, fica à vontade, pode falar, Kelly. Só fiquei curiosa com relação às visitas técnicas. Como a professora falou aquela hora, né? Tem coisas que acontecem que são essa maquiagem, vai no livro, chegar lá e pedir o menino para assinar uma prova que ele nunca fez para poder dizer que passou. Né? Então, as visitas técnicas têm a possibilidade de pegar essas questões que são qualitativas, e uma vez que pegou uma questão dessa, existe forma de, sei lá, entrar com uma investigação, fazer uma coisa mais profunda, não seja só um trabalho de diagnóstico, né? Mas entrar com uma ação, que isso é um absurdo nível de crime, por exemplo. Né? Que é bem claro que se a gente se deparar com a atuação criminosa de servidores, nós vamos encaminhar para o Ministério Público. Essa é a minha proposta. Mas eu tenho a impressão que pela área que nós vamos estar fiscalizando, a chance do grau de simulação da informação ser desse tamanho é menor um pouco. Eu acho que esse é um risco maior em áreas em que eu tenho muito atendimento, que é o caso do aluno, também é o caso da saúde, e em áreas em que eu tenho regulação. Então, eu acho que a gente teria mais surpresas desse tipo se a gente estivesse trabalhando com regulação e fiscalização, ou se a gente estivesse trabalhando com serviço de atendimento ao público direto. Nesses daqui, como a gente não está acompanhando, por exemplo, número de boletins de ocorrência lavrados, que é um número que podia ser, talvez, estatística de criminalidade da cidade, que também podia ser um número acochambrado, vamos dizer assim, o que a gente pode encontrar aqui, me parece, é mais coisa do tipo que a Dália fala. Ou seja, eles estarem apropriando o treinamento, coisa que treinamento não é. Aí a providência é muito menos de polícia e muito mais de cobrança. E aí é o que a Laura disse, é chamar o secretário de segurança, convocar ele para a reunião e literalmente puxar a mão e dar a palmatória na mão dele, entendeu? Falar, você está achando o quê? Que história é essa? Que brincadeira é essa que vocês estão fazendo lá? Então acho que nós vamos ter menos casos de polícia e mais casos de repreensão. Mas eu acho que o objetivo é, antes de repreender, gerar o constrangimento. Porque como nós vamos ter pedido as informações, as autoridades já vão estar constrangidas, porque assim, elas já sabem que nós estamos olhando, que nós pedimos dados, que nós vamos divulgar os relatórios. Você vai bater, mas é muito ruim você esperar que a reação do poder público venha desse jeito, porque a gente de outro jeito está funcionando também não. Então, é o que está tendo. O melhor que está tendo é pôr o cara na parede mesmo, pôr a chincha dele. Espero que a gente não precise chamar o MP, mas se precisar nós vamos chamar. Não tem dúvida nenhuma nisso não. Bom, mas então, continuando, partindo para soluções, né? Dado que muito provavelmente nós vamos encontrar vários problemas, quais vão ser as providências tomadas? Então, a primeira é que a gente vai solicitar um plano de ação, que seria elaborado pelo próprio Executivo, mas pelo menos nessa tentativa de que o Executivo se planeje de como corrigir as ações que foram identificadas como mais críticas e que estejam fora do caminho correto. E a segunda providência é, igual eu falei, nessa visão da Smart City, de chamar as pessoas para fazerem parte das soluções, é um brainstorming de soluções que seriam, e aí eu aproveito para convidar todos que estão aqui e passar isso também para as pessoas que vocês conhecem, porque a nossa ideia é, assim que a gente consiga ter um quadro melhor do cenário do que está acontecendo de fato, né, após a publicação do resultado dos relatórios, a gente ter uma discussão com as pessoas interessadas em propor soluções para a segurança pública, e passa isso muito pela tecnologia, porque a gente não quer gerar soluções que causem